Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma webinar da BTCP. Hoje teremos a presença do Rodrigo Teodoro, da empresa Betim Química, com a webinar A Revolução dos Códigos 2D, Sistema de Inspeção Visual, tá? Sejam muito bem-vindos a todos. Essa Assim que o Rafael iniciar as perguntas, a gente vai deixar para o final, tá? A gente teremos 10 minutos destinados às perguntas. Qualquer dúvida, estou à disposição no chat, se vocês tiverem, tá? Rafael, passo a palavra. Ok, muito obrigado, Karina, pela apresentação, pela introdução. Quero desejar a todos uma excelente tarde, especialmente agradecer aí pela presença e participação de todos. Né? Conforme dito pela Karina, esse, essa apresentação ela ficará gravada e espero que seja uma excelente oportunidade aqui de nós falarmos um pouco sobre esse tema. Mas antes disso, eu quero aqui agradecer ao todo o time da ABTCP como sendo um idealizador, né, do projeto da Universidade Setorial, de ter realmente dado a oportunidade das empresas do segmento atuarem de forma participativa, de ceder esse espaço, de ser uma associação ativa, né, diga-se de passagem, das várias associações as quais nós, enquanto Betim Química, participamos, talvez seja a BTCP a mais ativa, a que existe a maior disponibilidade de espaço. Isso tem nos trazido essa oportunidade de estar junto às empresas que fazem parte do segmento. Tá? Meus parabéns a isso, vejo isso como um excelente sinal, uma excelente oportunidade de trabalho. O próprio projeto da Universidade Setorial, ele tem se mostrado como sendo uma importante ferramenta para o processo de formação técnica, do processo de capacitação. O segmento de papel e celulose, né, todos vocês, ou todos nós sabemos do grande investimento que é feito, seja com a construção de novas plantas, com a expansão de novas plantas, com o desenvolvimento de tecnologia, e não é justo, ou não se fez justo, que o capital humano ficasse relegado a um segundo plano ou sem um canal claro de formação e de capacitação. Então, esse projeto que nós estamos aqui participando, esse aqui é pode-se dizer, uma gota de água num vasto oceano de informações e de conhecimento. Sem sombra de dúvidas, nós temos, né, todos aqui que estão participando, né, nesse momento, nós, enquanto empresa, eu, na posição de palestrante, estou aqui trazendo um tema, ou temas que entendo serem importantes, que fica realmente essa oportunidade de todos participarem, de trazer informações que sejam relevantes para o processo de capacitação das pessoas envolvidas, tá? Eu falo hoje em nome da Betim Química, tá? Nós estamos inseridos nesse segmento de papel e celulose. Isso é datado desde 2009, de lá para cá já se passaram vários anos. Nós temos hoje dentro do nosso portfólio soluções que diz respeito a todo o processo de identificação, de marcação, de rastreabilidade do produto final. Esse, sem sombra de dúvida, como, né, dentro desse segmento, é o nosso foco. A nossa solução, ela cada vez mais ela vem se tornando completa, ela vem se tornando aprimorada. Então, a Betica é, sem sombra de dúvidas, um importante parceiro do segmento em tudo aquilo que diz respeito ao processo de codificação, rastreabilidade. E, recentemente, nós introduzimos dentro do nosso portfólio também os sistemas de inspeção. E é justamente sobre isso que eu vou falar. Eu, como apresentado pela Karina, sou Rafael Teodoro, respondo hoje pela parte de tecnologia e pelo time comercial da empresa. Tá? Temos dentro do nosso corpo técnico engenheiros, técnicos, gerentes de conta, treinados e capacitados para atender da melhor maneira a necessidade de cada um das empresas, de cada um das diversas demandas que o segmento até hoje nos apresentou e certamente há de, né, de vir a nos solicitar, de nos apresentar enquanto busca de uma solução. Tá? A minha função aqui é muito de trazer a vocês, de fazer um papel de nivelar e de equacionar um conhecimento a respeito desses temas,
né, do tema da nossa palestra, da nossa apresentação, mas, sem tudo, trazer com o objetivo de esgotá-lo. Tá? Não faz sentido, nós não teríamos, pois então, condições de fazer isso com o intuito de um espaço de tempo tão curto, de trazer toda a profundidade, de esgotar o tema como um todo. Não é esse o nosso objetivo, muito pelo contrário. Nosso objetivo é, muitas das vezes, aqui, chamar a atenção para um ponto que é crucial dentro da cadeia produtiva envolvendo papel e celulose, e dentro de trazer e de abordar esse tema, mostrar para vocês a importância que isso tem, ao mesmo tempo de falar com vocês que existe um processo em andamento. Mais uma vez, nós estamos no meio de uma revolução que está acontecendo dos princípios de codificação, dentro dos princípios de impressão, dentro daquilo que a gente, né, que tá inserido dentro de uma realidade de códigos, vamos falar assim, de códigos de barra, de códigos bidimensionais, de, né, ter aqui a oportunidade de nós alinharmos esse conceito, de falar para vocês o que é essa revolução, o que está acontecendo, onde que nós estamos inseridos, e muitas das vezes para onde que tudo isso vai apontar, quais que são as tendências, para que cada uma das pessoas aqui inseridas nas suas mais diversas posições dentro das suas companhias estejam atentas a essas mudanças, estejam atentas a essas tendências que estão sendo colocadas, ao mesmo tempo que trazer e entender como que essa tecnologia consegue agregar valor dentro da cadeia produtiva como um todo. E dentro de um cenário onde que hoje a gente ouve falar o tempo todo, de manhã até o anoitecer, durante todo o dia, a gente ouve falar e certamente estamos inseridos dentro de uma realidade a qual a inteligência artificial faz parte, né? É, é, é lugar comum hoje nós falarmos sobre isso. Isso acontece nos nossos telefones, nos smartphones, nos televisores, nas geladeiras, nos veículos. Como que essa realidade hoje, que muitas das vezes está pautada para itens de segurança, de conformidade dentro da planta, como que nós podemos trazer isso hoje para uma realidade do controle de qualidade, da inspeção, de todo esse processo de rastreabilidade, né? Então, dentro desse escopo é que eu quero aqui, nesses minutos que nós estaremos juntos, mostrar a vocês o que está acontecendo e como que isso pode ser introduzido de forma segura, de uma forma orquestrada, de uma forma cadenciada dentro da realidade operacional de cada uma das companhias. Evidentemente que o que eu trago aqui está muito pautado, está muito ilustrado para uma realidade de fardos de celulose, da produção de celulose em fardos, mas isso se aplica perfeitamente a toda a estrutura, a tudo aquilo que se produz hoje dentro desse grande ecossistema chamado papel e celulose. Isso pode ser colocado na linha de tissue, isso pode ser utilizado nas bobinas, isso pode ser utilizado nos pacotes de resma. Não existe ali nenhuma limitação. Tudo que eu falar para vocês e tudo que eu mostrar para vocês certamente estará amparado por toda a cadeia ou por todo esse ecossistema da indústria de papel e celulose. Tá? Espero que tenhamos aqui alguns momentos que sejam como inspiradores para que possamos aqui estar construindo as fábricas do futuro, né? Temos hoje um conjunto muito grande de instalações, de novas plantas, de novas oportunidades, de instalações sendo concebidas, sendo implementadas, passando por processos de retrofitting, ou muitas vezes passando por um processo de modernização, que isso aqui que nós vamos tratar nesses minutos sejam verdadeiramente momentos de inspiração, que sirvam como um norte, como uma orientação. E quero, desde já, deixar à disposição, ao final certamente haverá lá o meu e-mail, haverá os meus contatos, e não só os meus, mas de todo o nosso time comercial Betim Química, nós estaremos sempre à disposição de todos aqueles que estão envolvidos, muito com o intuito de ajudar, de entender e fazer com que esse conteúdo que nós vamos passar aqui, ele seja da melhor maneira dirigido, que ele tenha um ambiente pós
webinar para ser digerido, para ser customizado, para ser entendido de uma forma mais completa, de uma forma mais rica, de uma forma mais exemplificada. Tudo isso que nós mostramos aqui para vocês, pessoal, está disponível aqui no Brasil, tá? Nós somos hoje a solução que nós iremos apresentar, o que nós formos mostrar aqui para vocês, faz parte da nossa realidade diária, tá? Então, se querem entender um pouco mais, a nossa planta está aqui à disposição de vocês. Ah, quero que conhecer isso dentro do nosso ambiente. Nós temos a possibilidade de levar isso até as suas respectivas plantas para que essa demonstração seja feita, para que essa realidade ela seja o mais materializada possível. O que nós estamos falando aqui são coisas relacionadas a uma tendência, mas é uma tendência que ela já tem data e ela já tem hora para acontecer, e muitas dessas coisas nós estamos justamente nesse momento que está acontecendo. Vamos lá. Nós vamos falar aqui nessa primeira parte do nosso trabalho, falar sobre a relevância do processo de rastreabilidade. Sem contudo, não poderia seguir sem antes ter aqui um alinhamento sobre esse conceito. Entendemos, pois, então, que rastreabilidade é algo que faz parte do nosso dia a dia, seja do nosso ambiente doméstico, seja dos nossos consumos diários no supermercado, mas também, evidentemente, dentro do nosso setor de papel e celulose. Entendemos, pois, então, que rastreabilidade nada mais é do que um processo que nos permite identificar e monitorar de uma forma sistematizada toda a jornada da existência de um determinado produto, desde a sua origem, desde a sua concepção, desde ali da sua fabricação, até que ele chegue no destino final. E dentro desse processo de rastreabilidade, nós temos um parâmetro, um pilar que é fundamental. E esse parâmetro ele é determinante. Nós temos que ter claro, pois então, que é a identificação unitária desse item, ela se faz necessária. Eu não posso, pois então, ter um ambiente pautado por onde tudo é igual e, muito pelo contrário, trazer isso para um ambiente de individualização. Então, tudo hoje que a gente pensa de rastreabilidade, tudo aquilo que nós temos trabalhado nesse cenário, passa muito por esse processo de fazer com que cada indivíduo ele seja único. E essa individualidade, quanto maior ela for dentro do micro desse processo, melhor será, mais precisa será essa rastreabilidade. Se no passado nós tínhamos, pois então, um processo que era monitorado e era qual tal item que foi fabricado ao longo de todo um dia de trabalho, todo um dia de produção. Nós conseguimos hoje chegar a uma condição onde que cada um dos itens tem uma identidade. Era como se cada um dos itens fabricados tivesse, pois então, um CPF. É uma unificação absoluta do item. Isso é rastreabilidade. E o que nós conseguimos agregar de informações a respeito desse indivíduo, tal como se fosse um histórico, uma certidão de nascimento, um currículo desse item, isso potencializa a profundidade com que nós conseguimos fazer a rastreabilidade desse item. A nosso trabalho aqui hoje, pois então, é entender e mostrar para vocês para onde que essa rastreabilidade ela está avançando. Dentro do segmento de papel e celulose, é muito importante nós termos em mente, pois então, que a rastreabilidade ela consegue sinalizar para a gente dados e parâmetros de controle de qualidade, ela nos consegue dar uma posição clara, precisa, com altíssima acuracidade sobre os nossos estoques, onde que estão cada um dos materiais, quais são os depósitos, qual material que está em trânsito, qual material que foi para cada determinado cliente, quais são as questões relacionadas à conformidade desse material, as questões relacionadas aos regulatórios, às inspeções, sejam elas do governo, ou sejam elas do cliente, sejam elas por parte de terceiros, as questões logísticas, conforme eu falei para vocês, enfim, tudo que nós fazemos hoje dentro do segmento de papel e celulose passa obrigatoriamente por fazer com que cada fardo de celulose ou cada unit, como queiram, ele passe a ter ali um conjunto de informações que nos permita entender qual que é o histórico desse produto, de onde que ele veio, qual dia ele foi fabricado, de qual linha,
quais são as particularidades daquele lote de material, enquanto pureza, enquanto tipo de celulose, enquanto tamanho de fibra, enfim, ao mesmo tempo que dar um suporte para os colegas da logística para que esses materiais sejam carregados de forma correta, para que eu não tenha o envio não intencional de um determinado lote ou de um determinado tipo de produto para um cliente, o qual não deveria receber. As diversas classificações de produto, as questões relacionadas a posicionamento disso dentro dos almoxarifados, dentro dos depósitos, como que isso está alocado em cada meio de transporte, ou isso aqui seguiu por carreta, esse seguiu por uma composição de trem, isso aqui está seguindo por navio, enfim, em qual navio isso está, para qual cliente recebeu cada uma dessas unidades. Então, o processo rastreabilidade dentro do segmento papel e celulose é algo que faz dia a dia de todos nós. Nós trabalhamos com isso e nós entendemos a relevância disso no nosso dia a dia. O que, pois, então, nós queremos com esse processo de identificação? Como que esse processo ele se dá? Cada uma das plantas, cada uma das unidades tem as suas particularidades relacionadas ao processo de identificação, mas, no geral, se nós pudéssemos ter, pois, então, um denominador comum, cada unidade, ela vai buscar fazer o quê? Eu preciso saber se esse material foi fabricado na minha unidade, em qual unidade foi, ou se isso é de uma outra unidade, de uma outra planta, ou, por que não, de um outro concorrente. Quais são os dados relacionados ao número de lote? Quando que isso foi fabricado? Isso corresponde a qual batelada? Isso corresponde a qual dia? A qual turno? Como que esse material, quando ele foi concebido e quais mais outros materiais foram concebidos ou foram fabricados dentro dessa mesma realidade, dentro desse mesmo momento. A busca e a identificação, pois então, do tipo de produto que nós estamos utilizando, que, né, se isso é uma celulose branqueada, não branqueada, ou todas as outras variáveis que são monitoradas conforme cada tipo de produto, cada SKU de material, enfim, tudo aquilo que diz respeito à identificação daquele produto. E um código sequencial que fará a evidencialização, a materialização dessa criação, dessa sequência única para esses materiais. Cara, esse, pois, então, é o que nós identificamos como sendo um modelo de rastreabilidade. Esse é o único modelo possível? É lógico que não, é evidente que não. Nós podemos ter mais ou menos itens conforme as necessidades e as características de cada empresa, de cada segmento, de cada mercado que está sendo atingido, que está sendo atendido com esse produto. O fato é que ter um processo de rastreabilidade que seja de fácil entendimento entre as partes. Não faz sentido com que eu, aqui na empresa, na Betim Química, faça um modelo de rastreabilidade onde que isso não faça sentido para o nosso cliente final. Nós temos que ter alguma forma de comunicar e de combinar esse modelo, essa linha de pensamento, essa estruturação dos códigos que serão utilizados. É fato que dentro da linha de produção, essencialmente, nós vamos buscar, pois então, uma condição operacional para que essa codificação, para que essa marcação ela aconteça. Nós vamos cuidar, então, de alinhar e posicionar os fardos. Isso pode ser as bobinas, isso pode ser os pallets, não importa. O fato é buscar um alinhamento e um posicionamento correto desse material que vai ser rastreado, que vai ser marcado. Vamos, pois, então, fazer a codificação através de uma impressão. Esse padrão ele é definido previamente, ele pode ser feito por códigos, por logos, por sequenciamentos alfanuméricos. Nós vamos buscar ali, então, um processo de validação dessa codificação. Logo na sequência, nós vamos validar. Deu ok, nós vamos sequenciar com esse produto para o nosso armazém, ou, evidentemente, se ele não estiver em conformidade, nós podemos ter ali um código que seja legível, um código repetido, ele pode ser
qualquer condição que não valide essa codificação que foi feita a partir desse momento. Então, a critério de cada um dos produtores, esse material ele há de ser rejeitado. Ele pode ser recodificado, ele pode ser direcionado para outro mercado, ele pode ser aplicado em uma determinada situação, em uma determinada aplicação. Fato é que esse material precisa ser extraído das condições de normalidade dos demais, porque ele apresenta uma falha no processo de codificação, no processo de identificação. E é muito nesse sentido que, quando nós apontarmos para as novas tendências, até mesmo essa questão da validação dos códigos, nós conseguimos avançar e ter um cenário mais robusto e mais confiável para esse processo. Aqui nós temos um exemplo de um fardo devidamente codificado. Ele tem nele alguns elementos que são signos que fazem identificação da marca, de conformidade, de certificação, e um código de identificação de rastreabilidade que faz com que esse material ele esteja numa condição única. Avanço um pouco mais aqui com vocês e trago quais são as tendências desses códigos. O exemplo anterior que estava colocado no slide anterior, com aquele exemplo de fardo, ele mostra claramente um código que nós chamamos de código convencional ou código linear. Ele é lido da esquerda para a direita, ele pode ser utilizado tanto no processo de digitação. Quem nunca esteve no supermercado, onde que a atendente ali no caixa tenta escanear o código, por um motivo qualquer, ele está arranhado, ele está com uma gotícula de água, ou porque não, ele está mal impresso, e nesse momento ela não consegue fazer a leitura. O que ela faz? Ela vai lá e digita, porque ele tem aqui informações na base do código que representa numericamente e visualmente aquilo que faz parte das barras que estão colocadas. Quem cuida hoje de todo esse processo de harmonização, de padronização? Porque um produto que foi fabricado na França, ele precisa chegar aqui no Brasil e fazer a leitura. Da mesma forma que um produto que foi fabricado aqui no Brasil, ele precisa chegar na Itália, na China, na Alemanha ou em qualquer outro lugar do mundo e precisa ser lido. Essa padronização, quem cuida disso é a GS1, que é uma organização internacional sem fins lucrativos que cuida, pois então, do gerenciamento e, por que não, do desenvolvimento de soluções e de padronizações para esse processo de identificação através de códigos de barra. Esse código, pessoal, que nós lidamos hoje no nosso dia a dia, que faz parte da realidade de cada um, né, de todos nós, pode-se assim dizer, esse código, pessoal, ele já é um cinquentão, ele já completou 50 anos de operação. E dentro desse processo evolutivo e de atualização e dessas tendências, que é parte da nossa apresentação de hoje, nós temos uma evolução desses códigos, que são os códigos bidimensionais. Em detrimento àqueles outros que nós mostramos anteriormente, eles são lidos somente no sentido no eixo X. Quando nós pensamos em códigos bidimensionais, e eles levam esse nome, porque eles são lidos tanto no eixo X quanto no eixo Y. Ou seja, nós temos o eixo X e o Y fazendo parte desse processo. E uma das coisas que nós temos dentro dessa evolução, pode-se assim dizer, da evolução para os códigos 2D, nós temos dois modelos que fazem parte da nossa realidade. Existem outros, tá? Que são menos comuns, mas esses dois certamente fazem parte da nossa realidade, que é o QR Code e o Data Matrix. Uma das coisas que nós percebemos com esses códigos, pessoal, é que, conforme eu falei para você, a nossa colega lá do caixa, que estava fazendo a leitura do produto e não conseguiu fazer a leitura, quando nós trazemos isso para uma realidade do código 2D, isso é muito menos provável que aconteça. Porque ele tem dentro dele embutido uma tecnologia que nós chamamos de corretor de erro.
que, por assim dizer, mesmo que o código esteja danificado em até 30% da sua área de impressão, ainda assim existe uma redundância de dados gravados que faz com que esse código seja lido. Tá? Imagina, pois, então, se tivesse um colega nosso aqui da logística que fica ali o tempo todo pipando as units e que muitas das vezes não consegue leitura porque o fardo rasgou, porque o fardo sem capa ele veio mais desalinhado, que provoca uma dificuldade maior de leitura, ou mesmo um fardo que está colocado lá em cima para na hora de fazer o inventário. Aqui nós temos, então, uma possibilidade de melhoria. Nós teríamos, pois, então, um QR Code que tem uma facilidade de reconhecimento e de leitura muito maior que o código linear. Um dos motivos de estarmos avançando nesse processo de atualização é essa capacidade que ele tem de manter a leitura mesmo estando numa condição danificada. Pensamos, pois, então, que quando nós temos as duas situações, seja do Data Matrix, Data Matrix ou do QR Code, quais são as diferenças que nós temos com esses códigos? Mas antes de falar das diferenças, é importante falar que dentro de um ambiente industrial, quando nós pensamos em dados muito complexos, hoje nós temos data matrix que conseguem carregar alguma coisa como 2.000 caracteres, 2.800 caracteres em sua composição. Imagine que eu conseguiria, pois, então, escrever uma página de um texto com um QR Code, ou seja, nós conseguimos trazer uma quantidade muito grande de dados para um espaço extremamente reduzido. E com essa vantagem de nós termos uma codificação extremamente robusta e a prova de falhas. Pode-se dizer a prova de falhas, porque ainda que 30% daquele código esteja danificado, sujo, manchado, rasgado, o sistema ou os leitores ainda assim conseguiriam e conseguem fazer a interpretação desse código. Aqui nós temos o QR Code, que também é um código bidimensional, conforme falado. Esse código é muito mais comum, isso é da nossa realidade de todos os dias, né? Nós temos várias situações onde que nós temos a utilização de QR Codes. Por exemplo, para pagar algumas contas, para participar de promoções, de sistemas de cashback, de leitura para acessar determinados sites. Quando a gente está vendo o telejornal de manhã, a apresentadora fala assim: veja mais notícias a respeito disso, basta que você faça a leitura desse QR Code no canto inferior da sua tela. Isso passa a ser, então, algo da nossa realidade diária. Então, realmente, nós percebemos que já estamos dentro de uma revolução que aconteceu e que nós temos que buscar a atualização disso para dentro do nosso segmento. Fato é que tanto o Data Matrix quanto o QR Code são códigos que já estão bastante difundidos dentro da indústria e muitas das vezes percebemos que eles são muito pouco utilizados dentro do segmento. Aqui nós temos, pois, então, um comparativo entre os dois, para que todo mundo saiba o código que tem nos três cantos um quadradinho, aquilo ali são pontos de referência para que o celular ou os leitores identifiquem os pontos de partida de leitura desse código e consiga ali fazer a sua decodificação. No Data Matrix é a mesma coisa. O fato é que onde que podemos utilizar um e onde podemos utilizar o outro. No nosso segmento, segmento de papel e celulose, se nós estivermos pensando em fardos ou bobinas, onde que o usuário final está dentro de um ambiente industrial, o Data Matrix é a melhor solução, é a solução mais adequada. E quando nós estamos pensando em soluções que irão chegar até o nosso consumidor final, como, por exemplo, uma resma de papel A4 ou mesmo uma resma de papel A0, o QR Code é algo mais palatável para o cliente, para o consumidor final. Então, nós, enquanto indústria, enquanto buscar uma adequação
e usufruir do potencial dessa tecnologia de códigos 2D, nós temos essas opções que devem ser ponderadas conforme a utilização. Insisto, nós da Betim Química, nós temos, pois então, toda a infraestrutura necessária para juntos buscarmos a melhor solução, a que mais se adequa produto a produto. E uma das coisas que se torna muito interessante é que muitas das vezes as soluções dentro das companhias, dentro das empresas, elas não são daquele CNPJ, não é daquela empresa. A solução ela há de se apresentar melhor quando nós pensarmos em produto. O produto A se comporta melhor com Data Matrix, o produto B se comporta melhor com QR Code. Não importa a tecnologia, fato é que nós temos total condição de assessorar nesse processo. O que está para acontecer, pessoal? Qual que é a tendência que nós temos, pois então, com o tema da tecnologia 2D? Já existe um processo, já existe uma data prevista para que essa mudança ela se concretize, porque ela já começou. Ela já existe um movimento de abandonar o código de barra e trazer isso para um ambiente de código bidimensional. Isso, a nossa expectativa é que isso aconteça até o ano de 2027. Mas o tempo está passando muito rápido, a evolução ela está acontecendo muito mais rápido e pode ser que isso seja antecipado. Cabe a nós, no segmento de papel e celulose, estarmos atentos a isso. Nós temos que nos preparar para esse processo. Nós temos que nos familiarizar com o tema para entender o que é que nós precisamos fazer. Né? Não sei se tem algum colega aqui, por exemplo, da Arauco, ou de uma planta que está em processo de construção, os colegas, certamente, do Rio Grande do Sul, da CNPC, no processo da expansão. Há que se pensar que as impressoras, por exemplo, do processo de identificação de fardos, elas devam estar prontas e capacitadas para um processo de impressão de código bidimensional, porque é uma tendência muito clara que isso aconteça. E por que a gente pode falar isso? E por que isso é importante? A evolução, o processo, aquilo que a gente entende por rastreabilidade, quando feito com código 2D, ele pode ser muito melhor para toda a cadeia produtiva. Desde quem está, pois, então, começando no processo de fabricação do item até o consumidor final. Isso por quê? Porque dentro de um código bidimensional, nós conseguimos levar com aquele pequeno quadrado marcado no fardo, nós podemos levar informações as mais diversas. Por quê? Porque nós conseguimos direcionar aquele código para uma base de dados onde que o nosso cliente ou consumidor final consegue ter uma série de informações a respeito do processo, a respeito do produto, a respeito das certificações, seja da qualidade da madeira que foi utilizada na fabricação daquela celulose, no processo mais ecológico e mais limpo que foi utilizado no branqueamento, o zelo e o cuidado que foi utilizado na tinta, de utilizar, por exemplo, uma tinta grau food grade para fazer a impressão daquele QR Code. Então, um conjunto de informações que muitas das vezes eles são solicitados esporadicamente e não agregam a totalidade das funcionalidades que foram utilizadas na fabricação daquele produto, nós podemos colocar aquilo nas mãos do nosso cliente final, nas mãos do comprador daquele material. Ele consegue ter ali dentro daquele QR Code informações simples, como, por exemplo, o número do pedido que foi feito aquele material, se a gente estiver pensando numa fabricação sob demanda, do número da invoice que aquele material está direcionado, das questões relacionadas a recall, ou necessidade de trocas, ou alertas de produtos, ou informações específicas sobre determinado lote, sobre determinado fabricante, enfim.
nós conseguimos fazer com que o processo de codificação e rastreabilidade seja um plus, seja um algo a mais que nós venhamos a entregar para o cliente final. Isso, pessoal, para os colegas do marketing, para os colegas da produção, para quem pensa qualidade, é verdadeiramente nós estarmos nos preparando e nos capacitando para entregar algo que encante o nosso cliente. E nós, como agentes promotores dessa tecnologia, promotores dessa ação, nós temos que ter isso dentro do nosso radar. Não faz sentido com que a gente fique a reboque disso, entendendo isso não se aplica ao nosso segmento, isso aqui aplica somente à indústria de alimentos. Não, muito pelo contrário. A mesma tecnologia que nós utilizamos lá com a indústria de alimentos é a mesma tecnologia que nós, Betim Química, utilizamos no processo de codificação de papel e celulose. Dentro desse processo, se a gente fosse assim pensar qual que é o caminho que cada um dos gestores do time papel e celulose que está aqui participando e que pode certamente acessar essa gravação no futuro, é entender qual que é o caminho para que isso aconteça. A primeira coisa passa, então, para uma definição dos padrões que serão adotados para cada tipo de produto. Buscar estar associado à GS1. Nós falamos lá atrás, é uma organização sem fins lucrativos, faça seu cadastro, entenda o que está acontecendo dentro da tecnologia de impressão de códigos, de geração de códigos, as evoluções que cada um desses códigos bidimensionais está passando e as eventuais atualizações de tecnologia. A definição, né, da forma com que os dados serão gerados dentro da cadeia produtiva. Os BKS, os softwares moduladores das plantas, que informações a mais nós podemos mandar para dentro de um QR Code padrão GS1, para esse processo? A definição dos equipamentos que podem fazer essa impressão dentro de um padrão GSI. Nós, Betim Química, juntamente com a nossa representada aqui no Brasil, a Zanase, estamos prontos para esse processo. Nossos equipamentos já estão preparados para conseguir trabalhar com o padrão GS1, inclusive para Data Matrix e QR Codes, tá? A utilização de tintas de alto contraste que facilitem esse processo de leitura, ao mesmo tempo que tintas com grau food grade, não poluentes, com baixíssimo impacto ambiental, que não prejudique a qualidade final ou mesmo a percepção de pureza do produto final. Esse é um caminho que pode ser utilizado como uma trilha para que essa modernização e essa atualização da tecnologia ela possa fazer parte da realidade de cada um de vocês, ou de cada uma das empresas que fazem parte desse grande ecossistema chamado papel e celulose. Aqui nós temos a nossa impressora que nós utilizamos para fazer esse processo. Tem algumas características que são importantes. Eu destaco dentre elas a questão da distância de disparo, para que o fardo não tenha que passar tão próximo da cabeça e ainda que ele passe distante, nós não tenhamos a queda da qualidade da impressão a ponto de fazer com que os sistemas de leitura não consigam ler. Tá? Sistemas são importantes, né? Hoje nós trabalhamos com um equipamento, pessoal, que tem uma vida útil projetada de 5 anos, que tem uma possibilidade de trabalhar de forma remota, né, de você conseguir colocar a cabeça de impressão separada do sistema eletrônico, as possibilidades que nós temos de ter um sistema que consegue fazer a purga, a desobstrução dos bicos de tinta de forma remota, de forma automática, sem que haja ali prejuízo para o processo de codificação, seja eliminando a necessidade de parada da sua linha de produção para esse processo, mas ao mesmo tempo fazendo com que a codificação ela seja sempre legível, em alto padrão de contraste e de altíssima legibilidade pelos sistemas de leitura e acompanhamento e rastreabilidade desse produto. Esse equipamento, conforme eu falei para vocês anteriormente, está à disposição aqui no Brasil. Nós temos total condição de demonstrar isso
de fabricar amostras e mostrar a vocês como que um equipamento de ultra alta resolução pode ser um importante fator de sucesso no processo de rastreabilidade dos produtos do ecossistema papel e celulose. Eu avanço um pouco mais e começo aqui a falar com vocês sobre o sistema de inspeção visual. Pessoal, seria muito simplista da nossa parte nós avançarmos de uma forma tão intensa como essa que foi proposta nessa primeira parte, onde que nós temos ali códigos, seja ele o QR Code, seja o Data Matrix, capazes de levar uma quantidade absurda, muito grande de informações, seja para a própria empresa, né, para a cadeia interna. Ou seja, eu estou falando do time de produção, para o time de qualidade, para o time de logística, isso falando dentro do site. A hora que nós levamos isso para um ambiente externo, para o cliente, para o governo, para o time de porto, para o time da cadeia do nosso cliente final, a gente consegue fazer isso de uma forma tão avançada. Seria muito pobre da nossa parte que nós mantivéssemos os mesmos scanners que estão fazendo a leitura há 20 anos, 30 anos de trabalho. Nós temos hoje soluções de sistemas de visão que conseguem trazer essa experiência da leitura de códigos para um sistema muito mais avançado. Os sistemas de inspeção eles evoluíram muito. Eles saíram, pois, então, de um feixe de luz, um sensor básico, para soluções muito avançadas, em alta resolução, com sistemas de inteligência artificial e machine learning carregados nos seus softwares de controle, que faz com que a gente consiga fazer uma leitura mais rápida, mais precisa e capaz de detectar falhas. Não só falhas do sistema de identificação, mas falhas relacionadas a um processo de inspeção dos fardos. O fato é que hoje, cada vez mais, as indústrias tendem a adotar sistemas de inspeção visual, especialmente na substituição de pessoas que muitas das vezes estão alocadas em uma tarefa repetitiva, complexa, que exige muito pouco da capacidade intelectual dessa pessoa, fazendo com que ela possa ser realocada em uma outra posição. E o sistema de visão, de uma forma, pode-se dizer, semi-autônoma, ele consegue dar conta desse processo de inspeção e mais do que isso. Os nossos sistemas de inspeção, para que vocês possam ter ideia, nós conseguimos mandar sinais, saídas diferentes para falhas diferentes. Eu quero com isso dizer que nós conseguimos identificar a falha e mandar um sinal específico dessa falha para que seja tomada uma decisão. E essa decisão pode ser parar uma linha, abrir uma célula de desvio, acionar um alarme, enfim, aquilo que se fizer necessário que seja tomada a decisão, o nosso equipamento consegue com muita tranquilidade tomar essa decisão. Avanço aqui, trago os benefícios e as vantagens desse processo. Os sistemas de inspeção, eles são extremamente precisos, conseguimos fazer essa leitura em grande volume de dados e com alta velocidade, ao mesmo tempo que trazemos isso para um ambiente de, de eliminação, pode-se dizer, total de falhas relacionadas a esse processo de inspeção, ao mesmo tempo que nós conseguimos integrá-los com o sistema de impressão, aumentando a eficiência e a capilaridade desse processo de rastreabilidade. Nós teríamos, pois, então, condições de ter hoje 100% dos fardos codificados, das bobinas ou dos pallets de tissue, fotografados e retidos por tempo indeterminado. Pensem nisso, então, em como que nós conseguimos fazer um up no nosso processo de rastreabilidade. Aqui nós temos algumas câmeras, são câmeras extremamente eficientes, fáceis de operar, que conseguem trazer alta resolução
E o mais importante de tudo, são sistemas que são pré-programados para o processo de aprendizado. Ou seja, a customização que eu fizer para a linha A, para o produto B, ela pode ser feita outra customização em outra planta, para outro produto, para outra situação. O fato é que nós temos a possibilidade de ter um sistema totalmente integrável com o sistema ERP, com o sistema de impressão, e muitas das vezes conseguir identificar pontos de falha que são difíceis de serem detectados por um sistema convencional de checagem. O sistema é extremamente robusto, simples de operar, extremamente diminuto e não interfere em absolutamente nada no processos, né, já devidamente instituídos de operação nos nossos clientes. Aqui nós temos um sistema instalado em operação. Aqui nós temos uma possibilidade de leitura. Então, na célula da esquerda, a gente consegue ver claramente que ele fez o reconhecimento do código, ele está ok, está legível. No segundo ponto, muitas das vezes nós já conseguimos fazer ali uma detecção de uma falha nesse processo do código, existe uma dobra que inviabiliza a leitura do alfanumérico, e nós conseguimos, com isso, por exemplo, direcionar esse fardo para ser impresso novamente. Nós conseguimos excluí-lo ou expulsá-lo da linha, ou, por que não, mandar um sinal sonoro para que o operador possa tomar a decisão do que ele vem a fazer. Temos aqui ainda um outro exemplo de uma situação que não seria detectável por um sistema de raios ou de scanners convencionais. Aqui nós temos um sistema impresso com a nossa impressora, conforme eu falei para vocês, mesmo o fardo estando rasgado, mesmo estando distante da impressão, nós conseguimos fazer uma impressão com um código de barra legível. Se fosse um scanner, ele leria e o material estaria, pois, então, liberado. Com o sistema de visão, nós conseguimos identificar o código está ok, mas está fora do padrão visual de inspeção desse material. Isso faz com que nós consigamos detectar falhas que muitas das vezes sistemas convencionais não conseguem fazer. E com essa combinação dessa tecnologia, nós conseguimos, por exemplo, além de verificar a presença, a ausência, conformidade ou não conformidade da impressão, nós conseguimos trazer para um sistema que consiga fazer com que haja a validação da fidelidade da construção, da constituição das units, garantindo que todos os fatos daquela unit realmente pertençam a ela. Isso há de facilitar de sobremaneira a lógica de movimentação dessas units dentro da planta ou durante o processo de transporte. Conforme eu falei anteriormente, nós conseguimos ter um processo de filmar e fotografar 100% daquilo que foi produzido, ou seja, nós teríamos, pois então, 100% dos fardos codificados, fabricados, com a sua imagem devidamente arquivada pelo tempo que o cliente entender que faça sentido e, consequentemente, um processo de auditoria e inspeção extremamente mais rico, mais profundo e mais completo. Conforme eu prometi para vocês, pessoal, eu não trouxe aqui um objetivo de esgotar o tema, mas muito pelo contrário, de chamar a atenção de todos os participantes desse cenário para as possibilidades que nós temos de provocar um upgrade na nossa rastreabilidade, de provocar um upgrade no processo de inspeção das linhas de produção, fazendo com que nós não estejamos sujeitos a um processo que muitas das vezes o que nós detectamos hoje dentro da planta é que existe um supervisório com câmeras de visão, mas câmeras de acompanhamento, como se fossem câmeras da Intelbras ou câmeras de trabalho para que aquilo possa ser verificado. Mas é diferente da proposta que nós fazemos. A nossa proposta é de uma tomada de decisão inteligente, baseada em inteligência artificial e machine learning, para o correto direcionamento dentro de um padrão previamente definido para cada um dos produtos. É sair de um ambiente de uma situação de acompanhamento para uma situação verdadeira de inspeção.
Eu, né, passo a palavra para vocês, agradeço mais uma vez pela oportunidade. Eu passo a palavra para vocês para que a gente possa esclarecer dúvidas, ou né, dentro daquilo que estiver dentro das nossas possibilidades, tentar agregar ainda mais dentro desse tema que eu entendo, que nós entendemos ser extremamente importante para o bom andamento do setor, dentro do setor papel e celulose, dentro desse ecossistema papel e celulose. Mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Flávio Rafael aqui no chat disse assim, ó, Rafael, realmente o leque da utilização de codificação é enorme. Parabéns pela apresentação, com uma excelente didática e uso. É o que temos. Muito obrigado, Mais Flávio. alguém tem? Desculpa, pode falar. Não, muito obrigado, Flávio, pelas considerações, pelas palavras. Eu tenho aqui também, acredito, eu vejo aqui o Ricardo, que é um gerente de conta, que cuida desse segmento aqui da empresa. Ricardo, obrigado pela sua presença, pela participação. Se tiver alguma coisa que você entenda que faça sentido ser complementado, você tem vasta experiência nesse processo, fique à vontade, eu tenho certeza que vai engrandecer ainda mais. Mais alguma dúvida, pessoal? Aproveitem. Acho que agora a gente consegue aplicar uma prova para eles, né? Tá todo mundo craque no entendimento da webinar, né? É exatamente isso. Agora é a prova, pessoal, vocês vão receber no e-mail de vocês as provas, espero que sejam notas acima de 80%, tá? Pessoal, mas muito obrigado, né? Eu fico agradecido por essa oportunidade e, enfim, por qualquer coisa que precisarem, tem aqui o meu telefone, esse telefone tem o WhatsApp, tem o meu e-mail, qualquer necessidade, qualquer dúvida que porventura vierem a ter, ou situações futuras que, né, que vocês lembrem, oh, uma vez eu participei, né, na universidade e eu preciso agora de uma situação aqui de entender qual que é a melhor tecnologia que nós possamos utilizar. Estou totalmente, tanto eu quanto o nosso time, totalmente à disposição de vocês. Uma excelente tarde. Agradeço enormemente pelo tempo que vocês se dedicaram aqui e até breve. Obrigada, pessoal. Só um recadinho que no final, em breve vocês vão receber o e-mail, tá? Com essa gravação disponibilizada no ABTCP Flix e o certificado de participação, tá? Ok, muito obrigado. Obrigada, Rafael. Ótima tarde a todos. Muito obrigado. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus.